Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Otávio Deluque Bastidores. E eu fiquei meio sumido daqui, né? Fiquei quase 2 meses sem postar vídeos. Eu sei que isso é muito importante para a regularidade do YouTube do canal, mas como esse é um canal de bastidores, aconteceu que nos bastidores aqui as coisas estavam muito atarefadas e eu não consegui gravar, mas agora estamos de volta. Acho que seria muito legal se eu tivesse conseguido gravar para mostrar para vocês várias coisas, mas eu estava até conversando com um colega recentemente, estava numa sessão de gravação e um amigo comentou, nossa, como é que você consegue ficar sem ficar tirando foto toda hora? Eu falei, pois é, para mim às vezes eu fico tão imerso nas coisas que eu estou fazendo, seja concertos, aulas, gravações, que se não tem gente tirando foto ou gravando para mim, eu não vou fazer isso. Talvez eu tenha que mudar isso para rede social? Talvez. Esse é um desafio que eu tenho. E o propósito daqui é justamente mostrar isso. Então, meu nome é Otávio Deluque, sejam bem-vindos aos bastidores. Essa hora é que rolaria uma vinheta que ainda não tem, né? Mas, meu nome é Otávio Deluque, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal dos bastidores. Para quem não sabe, esse é o canal que eu só posto vídeo falando. Tem o meu canal oficial, que eu posto vídeos que vão vir muitos outros de músicas e performances. E se você ainda não segue aqui, eu acho estranho ainda falar isso, né? Mas dá um like nesse vídeo, segue o canal. E a ideia desse canal é compartilhar um pouco dos bastidores, como o próprio nome diz, de um músico multifacetado que faz várias coisas diferentes, todas no ramo da música, com a música, a artes e o violão como centro. E contar um pouco para vocês desafios, dúvidas, medos, causos, pensamentos, reflexões e tudo. Então é isso, vamos lá. O vídeo de hoje eu quero fazer, como tem um tempo que a gente não está aqui, quero contar para vocês um pouco como que foram esses 2 últimos meses. Aconteceu tanta coisa que nem parece que foram só 2 meses. Né? O último vídeo que eu postei foi no começo de junho, né? 2 meses, julho e agosto, a gente está no final de agosto agora, e teve muita coisa. Nesse meio tempo eu fui ao Chile, tive concerto no Chile, conheci mais um país, nunca tinha ido ao Chile, foi o primeiro país na América do Sul, na América Latina que eu fui depois do Brasil. Fizemos um concerto lá com o Instituto Guimarães Rosa, conheci muito de música popular chilena, muito pouco diante da vastidão do que se tem, mas muita coisa que eu não fazia ideia e que eu amei, fiquei apaixonado. Voltei para os Estados Unidos, tive um concerto com um dos grupos que eu toco em Baltimore. Foi uma loucura isso, eu vou contar para vocês também um pouco. Foi muito bom, mas foi uma loucura essa experiência. Aí fui para o Brasil, nesse meio tempo, gerenciando aulas, gerenciando o trabalho que eu tenho no campus. Sim, eu trabalho no campus aqui em Stony Brook. Fui para o Brasil, no Brasil teve concerto no Rio de Janeiro, teve festival de violão que teve que ser remarcado, teve festival de música de prados com concerto com orquestra, teve concerto independente, sessão de gravação, sessão de foto, teve muita coisa. E quero comentar um pouco de tudo o que aconteceu. Então vamos lá. Primeiro, em ordem cronológica, né, nesse tempo que a gente estava fora do canal, comenta inclusive se você tem alguma dúvida mais específica sobre qualquer uma dessas experiências. Eu fiquei fascinado no Chile porque uma coisa que eu tinha na minha cabeça e que vem se confirmando de direções diferentes, mas todas elas estão caminhando para a mesma coisa, é o quanto que o violão sul-americano é rico, o quanto que a música sul-americana, ela parece de uma forma assim tão arraigada que você consegue achar muitos elementos em comum na música instrumental e cantada, num contexto da música como música clássica, né, música de concerto, num contexto da música popular, e como que isso vem de uma raiz que é muito diferente das músicas urbanas brasileiras, que a gente conhece como samba, como choro. Não, é uma coisa do centro da América do Sul, que nos países da esquerda ali, né, do oeste da América do Sul, isso está muito mais presente. Eu acho que às vezes a gente acha que todo mundo sabe que o Brasil é muito rico, todo mundo sabe que a nossa riqueza e pluriculturalismo, né,
É sensacional, tem umas combinações que não tem em outro lugar do mundo, mas a gente ainda fica muito preso à música urbana dos centros, especialmente do Rio de Janeiro, e depois a gente vai aí para o Rio e São Paulo nas últimas décadas, né? Então, assim, eu acho que foi muito bonito de eu ver na prática isso, né? Então, já era uma coisa que eu estava namorando através de influências de amigos e coisa do tipo, mas essa viagem ao Chile foi um marco nesse contexto, pensar a música como a música sul-americana. Quando a gente escuta música, na minha cabeça faz muito sentido a gente pensar, quando a gente escuta música como Barrios, música como, não me vem agora nenhum, como Levino Albano da Conceição, música como talvez até alguns elementos em Dilermando Reis, mas quando a gente escuta isso, eu estou diretamente ligado, né, tem um parentesco em comum com nomes como Julio Jaramillo, Chabuca Grande, a família dos Parra, as cuecas chilenas, as cúmbias da Colômbia, do Equador. Então, assim, uma coisa é a manifestação da outra em diferentes contextos. Eu acho que não tem como, pensando nisso, que não tem como tocar violão, esse repertório, sem ter isso na cabeça, né? Que, ao meu ver, a música de concerto, ela tenta imitar. Ela não é a coisa por si só, mas ela tenta imitar através de alguns moldes. Então, acho que essa viagem no Chile, para mim, foi uma realização disso. Além, claro, da gente ter feito, né? Quando eu falo sempre a gente, é porque eu nunca trabalho sozinho. Sempre tem muitas pessoas envolvidas, sejam os colaboradores um pouco mais pontuais ou não. Então, no Chile, tive a parceria do Instituto Guimarães Rosa, fizemos um concerto que estava com casa cheia lá, junto com a Embaixada do Brasil. Então, fomos muito felizes. Estreiei alguns dos arranjos da Chiquinha Gonzaga, eles têm um interesse por música brasileira muito grande. Eu voltei para os Estados Unidos, tive um concerto com um quarteto em Baltimore. O concerto foi ótimo, sempre é muito bom tocar com esses queridos, né? Com o Nicolas, com o João, com o Edu, é sempre um aprendizado, um prazer muito grande compartilhar o palco. Foi um concerto muito curioso, onde a gente vê que às vezes a gente acha que todo lugar fora de onde a gente está é melhor, e não estou falando que isso, é porque a gente passa a entender como cada lugar funciona. Então foi um concerto curioso, porque, por exemplo, choveu no dia, na hora do concerto, começou a chover, uma chuva assim, chuva de verão. Pra gente no Brasil é uma chuva de verão, tá, mas aqui nos Estados Unidos eles não estão acostumados com essa chuva e não estão preparados, então a sala de concerto inundou. Eu acho legal contar essas coisas, gente. Se você tá vendo aí trocaram a gente de sala de última hora, que foi ótimo. A sala que eles colocaram a gente, inclusive, ao meu ver, foi melhor do que a primeira. A primeira sala era uma sala muito grande para um quarteto. Então colocaram a gente em outra sala e o concerto foi bem e tudo, mas são casos de concerto. Quase fiquei preso para fora na rua, dormi na rua porque os caras não queriam abrir pra gente. Depois a gente conseguiu resolver, enfim, caso. Então, desse contexto, pego o voo, pego o avião, vai pro Brasil, aí o meu voo atrasa, aí eu tive que cancelar, remarcar a mostra de violão da Lira Siciliana, porque a mostra estava marcada para quinta, eu chegaria na quarta de manhã. Com o cancelamento do meu voo, eu cheguei na quinta de noite em Prados. E eu tive que remarcar, porque como na condição de diretor e organizador disso, a gente precisou de fazer isso em outra data, por causa do voo. Então, assim, aconteceu isso também, mas chegamos, fui direto para o Rio de Janeiro depois. Fiquei nem 24 horas em Minas Gerais, estava indo para o Rio. Fiz um concerto lindo na Ave Rio, naquela sala do CCJF, que é maravilhosa. Também não fiquei nem 24 horas no Rio de Janeiro, eu já estava voltando para Minas, porque daí começou o Festival de Música de Prados. Como sempre... Ei, desculpa, gente, estou soluçando. Olha para você ver. Como sempre, um prazer imenso estar em casa, né? Estar em Prados. Eu sempre fico muito impressionado com a receptividade das pessoas, é um ambiente muito musical. Eu falo que, assim, eu fico impressionado com os alunos que a gente tem em Prados. Me toca tudo. Eu lembro de um caso que me marcou muito, de 2 alunos, irmãos gêmeos, que começaram a fazer aula no festival com a gente. E teve um dia que eu cheguei para dar aula, o menino já estava... Nunca tinha tocado violão na vida. Começou no festival esse ano. Um primo dele, que já é aluno do projeto Jacarandá, que é um projeto que eu coordeno, que é viabilizado pelo Sertão, mas é um projeto que eu coordeno.
Tem um menino no projeto que dava aula para um primo, aí o primo apareceu no festival de música. O menino, assim, uns 8 anos de idade, tocando tudo. E aí um dia eu cheguei para dar aula, o menino estava lá já meia hora, ele falou assim: ô tio, cheguei aqui mais cedo para estudar, já li tudo que está no quadro aqui. Eu falei: rapaz, nessas horas a gente vê o interesse das pessoas, é uma questão de acesso, é uma questão da gente tomar iniciativa e fazer iniciativas assim que muda todo um ambiente, né? E isso é uma coisa que é a longo prazo, né? Isso é uma coisa fundamental, a longo prazo. Não adianta, gente, não adianta a gente querer fazer carreira pra gente, porque isso não muda a coisa a longo prazo. Isso muda os personagens, não o meio ambiente, né? Então, assim, não sei, pra mim, quando a gente trabalha, é sempre um exercício constante, ainda mais na condição de artista e professor, de fazer pelo outro, né? Não tô falando que a gente não faz pela gente, mas é sempre uma coisa de fazer pelo outro. Então foi muito impactante essa experiência do Festival de Música, e logo mais a gente também já arrumou no projeto Jacarandá para esse pedido de ser aluno regular do projeto. Tivemos também concerto para violão e orquestra. Eu sempre tenho muita dificuldade, como a dos bastidores, vamos comentar aqui também as partes boas e ruins. Eu sempre tenho muita dificuldade de tocar música de câmara e de tocar com outras pessoas. Isso para mim é uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque a minha cabeça não é uma coisa de estudar só. Estudar eu estudo, a gente tem que sentar, tem que estudar e tudo, mas é uma coisa do meu corpo, da minha cabeça. Ela funciona quando eu vejo todo. E antes de muitos ensaios, de eu entender como que a pessoa vai tocar, uma coisa é você estudar a peça, você saber que no terceiro compasso, no segundo tempo, a pessoa vai entrar. Outra coisa é você entender como que essa pessoa vai entrar, o que que essa pessoa pensa para ela entrar nessa hora, para você esperar a reação dela. Minha cabeça sempre está procurando isso. Então, para mim, os primeiros ensaios com grupos são sempre muito desafiantes. Eu tremo todo na base. Então, assim, foi um pouco assim o primeiro ensaio. Depois, a partir daí, a gente vai construindo. A gente fez o concerto do João Luiz para violão e orquestra. No encerramento, ainda não tem o vídeo. Foi muito bonito. As pessoas gostaram bastante. E o Festival de Prados esse ano foi histórico, assim, porque ao meu ver, marcou um começo de outros tempos, a um ponto que no encerramento a gente teve a Orquestra da Lira, a Orquestra do Festival e convidados todos juntos no palco fazendo algumas músicas em conjunto. Então acho que isso foi muito bom. E aí, terminando ainda, né, contando como foram essas férias, a gente vai ter ainda uma mostra de violão da Lira que foi remarcada, que foi ótima, mesmo com esse problema da remarcação, com pouca verba e com pouca divulgação, a gente ainda conseguiu colocar um público de 45 pessoas no primeiro concerto, que foi um domingo, 3 horas da tarde, e depois um público de 55 na Lira para o concerto de encerramento. Além da gente ter tido muita gente que foi para a oficina, para o workshop de violão mais cedo. Tanto pessoas que queriam tocar violão, quanto pessoas que queriam assistir. Então foi muito legal isso, foi muito bom mesmo. Se mostrou um evento com fôlego, e já está confirmado para o ano que vem, viu? Inclusive, com várias atrações. O projeto Jacarandá foi ótimo, os alunos foram brilhantes, de diversas formas diferentes. E a gente finalizou, né, essa passagem pelo Brasil, que parece que aconteceu tanta coisa, parece que foi muito tempo, não, de 3 semanas só, com gravação no Estúdio Macieiras, gravação que vocês vão ver no outro canal. É uma gravação, assim, eu tô muito, muito feliz de ter conhecido essas pessoas, de ter feito essa gravação, que eu tava namorando há 2 anos para fazer e agora finalmente consegui, que foi no Estúdio Macieiras, do Alexandre Andres, que fez a captação do som, e o Luca Nessa Capa fez a captação do vídeo. Eu tô fazendo a edição desses trabalhos e, assim, vai ser um material, assim, eu entrei um ano falando que eu precisava gravar, tô agora caminhando para a segunda metade do ano muito feliz com esse portfólio que a gente fez. E já também pensando pro ano que vem, nessa volta de gravação lá. Então, assim, fiquei muito feliz com essa passagem no Brasil. Isso foi um pouco das coisas profissionais que aconteceram. Tem muitas outras coisas que eu ainda não posso divulgar por conta de finalizar detalhes de projetos, mas vocês podem esperar aí muitos vídeos sendo lançados, material audiovisual,
novos projetos sendo anunciados. E é isso, gente. Isso é um pouquinho do resumo dos bastidores desses últimos meses. Comenta aí, uma coisa que me deixou muito feliz, que logo nos primeiros dias eu encontrei várias pessoas que me falaram que acompanham o canal. Então, assim, um abraço para vocês, se vocês estiverem vendo esse vídeo. Fiquei muito feliz, isso dá um ânimo e uma felicidade também muito grande, um sentimento de propósito. E é isso, interajam, qualquer dúvida que vocês tiverem me fala. Comenta aí o que vocês querem ver por aqui e um abraço. Até mais.